João Batista foi assassinado, decapitado. E quando Jesus soube da morte de João Batista, ele partiu, foi de barco para um lugar deserto e afastado, e certamente ele queria chorar a morte do seu primo. Mas quando ele chegou naquele lugar deserto, as pessoas já tinham corrido, dado uma volta do lago e estavam lá. E Jesus estava mais preocupado com o povo do que a tristeza dele. Jesus encheu-se de compaixão por eles. E Jesus curou os enfermos, pregando a palavra de Deus sempre. Escureceu, os discípulos disseram: vamos despedir essas multidões, eles estão com fome, eles têm que ir buscar pão. E Jesus disse para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Quer dizer que Jesus estava com eles. Jesus tinha feito o milagre antes. Jesus tinha dado o poder para os apóstolos, e eles não acreditaram que eles poderiam orar, e o milagre aconteceria. Eles não acreditaram. Então Jesus disse: só temos 5 pães aqui, traz-o aqui. E Jesus deu uma bênção, ele mesmo distribuiu às multidões. Distribuiu aos discípulos e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Certamente o pão de Jesus foi uma delícia. Foi o melhor pão que essas pessoas já experimentaram. Ficaram satisfeitos. 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, 12 mil pessoas se alimentaram e ficaram satisfeitos. É interessante notar de como que Jesus faz a multiplicação dos pães antes de falar do pão da vida. Antes da Eucaristia, não é? E aquela partilha de pão foi num lugar deserto. E na primeira leitura nós temos o maná, o pão que caiu e alimentava o povo durante a caminhada pelo deserto. E as pessoas ficavam saciadas com esse pão, mas eles queriam também carne e peixe, reclamavam. E Moisés diz: oh, mas que povo ingrato, estão recebendo pão, é suficiente, e eles estão querendo muita mais coisa. Eucaristia é partilha, é alimento, é pão que dá vida, é alimento, é o sustento da comunidade cristã. Todas as pessoas, naquele milagre de Jesus, todos se alimentaram e ficaram satisfeitos. E não são todas as pessoas que vêm para a Eucaristia para receber o pão da vida e ficar satisfeitos. E é uma pena. Jesus é o centro da cena. Quando ele multiplicava o pão, e na Eucaristia ele é o centro, não é? Na Eucaristia nós temos um mistério pascal. Cristo ressuscitado vem para morar dentro de nós. O pão da vida tem um valor infinito, porque é o próprio Senhor Jesus, Deus entrando dentro de nós. Há uma multiplicação de pães, é a multiplicação do corpo e de sangue de Cristo, que vem para alimentar todo o povo.
E é Ele mesmo nosso alimento. Um valor infinito. Dá um sentido na nossa vida. É a ceia eterna do reino de Deus. Nesta ceia, quando recebemos o pão da vida, os filhos e filhas de Deus estão reunidos em torno de nosso Senhor Jesus Cristo, e a riqueza é enorme para cada um de nós. Nós temos fome, temos muita fome. Tem fome física, mas certamente nós temos fome de Deus. E só ficamos satisfeitos quando recebemos Deus dentro de cada um de nós. As pessoas do mundo nunca estão satisfeitos, sempre estão correndo atrás de suas necessidades, das coisas, dos bens, não é isso? E o ser humano é sempre insatisfeito. E o ser humano é carente. E principalmente carente de algo superior de nosso Deus infinito. Estamos sempre buscando. E muitas vezes não sabemos o que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos precisando, uma necessidade de preencher a nossa fome superior a qualquer preço. E muitas vezes as pessoas colocam coisas aí. As pessoas vão buscar o poder, as posses, o prestígio, e não conhecem o pão, que não se perde, o pão do céu, o pão dos anjos. Somente o pão vivo preenche plenamente o nosso ser. Porque é o Criador que vem para satisfazer as criaturas. Existe uma frase interessante. Mas a fome de Deus que eu levo comigo, esta fome não tem descanso. Esta fome é muito exigente. Esta fome é tremenda, persistente. Então eu sigo adiante cada vez mais para frente, porque eu tenho uma fome dentro de mim que é constante e forte. Então eu vou seguir, vou procurar até a morte aquilo que satisfaz aquela fome que habita dentro de mim. É fome de Deus, é a necessidade de nosso Deus. E daí descobrimos Deus, um valor supremo dentro de nós, um projeto de Deus, a vontade de Deus. E nós nos lançamos para águas mais profundas, para uma realidade completamente diferente que o mundo não consegue conhecer, não é? Nós temos fome daquilo que é transcendente. Nós temos fome de novos relacionamentos. Queremos horizontes novos, abertos para cada um de nós. Nós gostaríamos de ter uma comunhão, uma união muito maior do que conseguimos até agora. Sempre existe a procura de alguma coisa maior. E a grande solução é de transcender-nos, de ir além daquilo que está por aqui e procurar algo muito maior. E esse é nosso Deus. E Ele vem para nos dar desejos sublimes, sonhos maravilhosos, grandes intuições. É a pessoa de Jesus Cristo agindo dentro de cada um de nós. Que maravilha! Jesus diz:
esforçai-vos para receber o pão da vida. Não aquele pão apenas que perece. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não morrerá. E Ele satisfaz a nossa sede. Obrigado, Jesus, muito obrigado pelo pão que dá vida. É você, Jesus.